Olá pessoal, sejam bem-vindos a todos, quem estiver aí nos vendo, é um prazer, vamos fazer aqui uma curta live desse andarilho da saúde, Dr. Lincoln Ferreira, 5131, candidato a deputado federal. E aí Lilian, seja bem-vinda, olá Gabriela, também sejam muito bem-vindas ambas, partilhar dessa curta manifestação desse andarilho da saúde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pessoal, de uma forma muito rápida, eu gostaria primeiro de apresentar para vocês uma personagem que se incorporou agora na nossa campanha. Nós temos agora um mascote. E qualquer semelhança é mera coincidência, eu acho que só o cabelinho, né? Mas, brincadeiras à parte, tá? A Gabriela já está aqui me perguntando a agenda da semana. Nós temos uma agenda muito especial essa semana, Gabriela, porque eu estou indo para a cidade de Lavras daqui a pouco, onde vou conversar com os meus colegas locais a respeito da nossa agenda positiva da saúde. Na terça-feira tem os colegas da ortopedia já de volta a Belo Horizonte. Na quarta-feira pretendo visitar alguns hospitais aqui na capital. Quinta-feira eu vou para Manchester Mineira, passo o dia em Juiz de Fora com colegas médicos, com um importante setor da construção civil daquela cidade. Na sexta-feira eu volto para Belo Horizonte, mas passo por São João del Rei, onde tem um importante encontro chamado Gastrovertência dos colegas gastroenterologistas. E no sábado passarei o dia na minha cidade natal, cidade de Ibiá. Então, assim, uma agenda bem completa para a semana como um todo. Cumprimentar aqui meu caríssimo Benjamin, que nos assiste lá de Alta Floresta, grande pessoa, o ex-residente. E nós vamos tocar hoje num ponto, nesse momento aqui, que é o chamado erro médico. Afinal de contas, todo mundo já ouviu falar e ouve falar com uma certa frequência do tal do erro médico. Muito bem, imaginem seguinte questão, né? Hoje, especificamente hoje, no nosso estado de Minas Gerais, são 63 mil médicos em atividades, 21 milhões e meio de pessoas. Se 10% dessas pessoas precisarem de alguma assistência num certo momento, nós estamos falando de 2 milhões e 100. Mas vamos dizer que sejam, ou que fossem em torno de 1%. Precisasse de assistência médica hoje, a sua saúde. Nós estaríamos falando em 210 mil pessoas sendo assistidas hoje por esses 63 mil médicos. Imagina o número de procedimentos resultantes disso, ou seja, se cada um desses 121 mil concidadãos precisarem de um procedimento, que seja uma consulta, uma avaliação, uma sutura, de qualquer natureza, né? Nós estamos falando aí de um número enorme, 120 mil procedimentos feitos num único dia. E quantos desses dão resultados ou desfechos inesperados, não previstos, né? Já que cada um de nós é um pouco diferente dos demais, já que cada um de nós tem uma biologia, cicatriza diferente, está num estágio diferente da vida, tem um sistema imunológico diferente e os procedimentos também, obviamente, são de natureza diferente. É um número ínfimo, é um número que dá 0,0 qualquer coisa por cento. Fazendo um paralelo, né, são cerca de 6.500 táxis em Belo Horizonte, que se fizerem 10 viagens por dia, vão dar 65 mil viagens, se for o dobro, dá mais de 100 mil viagens, e quantos estão envolvidos em acidentes ou quantos estão envolvidos em algum tipo de discussão ou briga? É um número ínfimo. Só que, infelizmente, do ponto de vista de mídia e do ponto de vista do que tentam nos passar, cada um desses casos ganha uma dimensão gigantesca. Ganha uma dimensão enorme e muitas das vezes, inclusive, é colocado como se fosse uma coisa intencional, né? Então, nós médicos, nós somos guiados pelo nosso Código de Ética Médica, nós somos fiscalizados pelo Conselho Regional de Medicina, e o Conselho Regional de Medicina, ou o sistema conselhal, é algo que foi criado
não para proteger o médico, até pelo contrário, ele nos protege a todos, tá? Enquanto pacientes em potencial, e todos, eventualmente, inclusive esse andarilho aqui, né, tem os meus médicos. Eu já fui operado do joelho, já fui operado de apendicite, já fui operado de vesícula. Colegas me operaram, colegas que eu depositei uma confiança muito grande naquele momento, e hoje são pessoas que eu sou profundamente gratos, né? Um deles já não está mais entre nós, um colega ortopedista, já é falecido, dos que me operaram, mas os demais todos estão aqui entre a gente e eu sou extremamente grato a todos eles. Então, desfechos inesperados ocorrem e é fundamental, dentro do que nos governa, que é o Código de Ética Médica, que o médico, primeiro, tenha uma preparação muito adequada para aquilo que ele se propõe a fazer. Lidar com a saúde do ser humano, lidar com as expectativas de um concidadão, né, de uma pessoa que vai ser nosso paciente, implica num grau de responsabilidade, num grau de preparo, num grau de maturidade muito grande. Muitas das vezes a gente diz, não, eu vou fazer com a pessoa o que eu gostaria que fizessem comigo. Meus caros amigos, e se eu olhar no espelho, as pessoas têm necessidades e expectativas muito diferentes das nossas expectativas individuais. Eu sou um cirurgião geral, gastroenterologista, a pessoa senta na minha frente, algum tempo atrás, a minha pergunta, desculpem, era: olá, bom dia, o que você está sentindo? Lá atrás essa era a minha pergunta. Eu mudei a pergunta com o passar do tempo, que eu aprendi com os pacientes. A minha pergunta hoje é: qualquer pessoa que senta na minha frente, tá? Eu digo: olá, bom dia, seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Lincoln, eu estou aqui à sua disposição, em que é que eu posso lhe ajudar? Essa é a minha pergunta hoje. E a partir daí, a pessoa vai expor lá o que é o seu problema, o que lhe aflige, e eu vou tentar ver dentro da expectativa daquela pessoa, dentro do que é a visão de mundo dela, respeitando completamente a individualidade de cada um, onde eu posso ajudá-la. Estabelecer uma relação médico-paciente é fundamental, né? Procedimentos médicos se assemelham, por vezes, a você entrar conjuntamente com a outra pessoa num barco para atravessar um rio de águas revoltas. O rio cheio de pedra, cheio de corredeira, cheio de cachoeira. Portanto, ambos que estão dispostos a embarcar nessa viagem, né, figurativa, têm que saber que eles vão poder contar com um com o outro o tempo inteiro, que vai ser seguido ali dentro do possível o projeto que ambos fizeram para atravessar aquele rio cheio de corredeiras e cheio de cachoeiras, que não tem risco de um abandonar o outro no meio do trajeto. Isso realmente é fundamental, o estabelecimento de um diálogo amplo, de uma confiança muito boa entre as partes. Do ponto de vista médico, o interesse do paciente é o que prevalece, né? Já que, se você é um colega médico, você o é, em primeiro lugar, com base num desejo, eu quero ser médico lá atrás. Segundo lugar, na capacidade, né? Eu tive o desejo de ser médico e tive a capacidade de fazer uma faculdade de medicina e exercer a medicina e ter um diploma. Do outro lado, não, ninguém adoece por desejo, né? As pessoas, o paciente está ali porque está diante de uma situação que o aflige, que lhe gera medo, é normal, né? Volto a dizer, eu fui operado de menisco, eu fui operado de um apendicite, fui operado de pedras na vesícula. Em todas as vezes, eu tive ansiedade, eu tive medo, né? Eu sou tão paciente quanto qualquer um que está nos assistindo aqui. E esse diálogo, então ele tem que ser entendido como uma parte que está ali se propondo, se dispondo a resolver o problema, e a outra parte que está ali obrigada, com medo, com ansiedade, por vezes com sofrimento. E algumas vezes, né, infelizmente não são todas as vezes, mas algumas vezes até correndo risco de vida mesmo. E finalmente temos também algumas vezes em que existe um limite, né? Todos nós sabemos que praticamente a única coisa correta nas nossas vidas é que a vida tem final. A vida, nenhum de nós é eterno,
e a vida vai se encerrar num certo momento. E, eventualmente, nós estamos diante dessa situação em que o paciente ali na nossa frente tem um caso que escapa do atual conhecimento e a gente vai atendê-lo, a gente vai ficar ao lado dele, a gente vai assisti-lo e não necessariamente vai conseguir curá-lo. E, sobretudo, a gente não pode lesá-lo. Mas mesmo assim, com todos os cuidados, com toda a ética, resultados indesejáveis ocorrem. Ocorrem com todos nós. Eu tenho 40 anos de medicina, tenho cabelos brancos e já me ocorreram e eu estive junto aos meus pacientes todo o tempo, não os abandonei em momento nenhum. Algumas vezes você tem que ter até uma paciência muito grande, porque ninguém vai assistir uma cirurgia que não ocorreu, né, um procedimento como ocorreu da forma como a gente desejaria, né, ocorrer de forma a aparecer aí uma infecção ou uma fístula que vai demandar um tratamento mais prolongado, esforços maiores. Então, tem que ter paciência sim, tem que entender que aquela pessoa continua ansiosa, sofrida, com medo de que complicações outras ocorram, mas você não pode deixar, não pode nunca abandonar e ficar ali do lado, é o que nos sobra, tá? A grande maioria dos procedimentos, né, especialmente no nível tecnológico que a gente tem, com diagnósticos precoces, com exames sofisticados, com avaliações pré-operatórias feitas de forma muito adequada pelos colegas clínicos, vão ser procedimentos que não vão ter complicações de natureza maior nenhuma. Então, como eu disse, se fazem muitos procedimentos, hoje, nesse momento, estão sendo feitos muitos procedimentos e a maioria sem complicação de natureza nenhuma. Porém, uma ou outra vez, nós vamos ter sim desfechos inesperados. O que a gente trabalha o tempo inteiro, esse andarilho da saúde, é para que a gente tenha, primeiro, escolas de medicina que formem médicos cada vez melhor, mais atualizados, com mais conhecimentos e muito bem fundamentados no tripé do exercício profissional da medicina, que é o preparo técnico, o conhecimento científico, o humanismo e a ética. É fundamental que esses três valores nunca abandonem o médico durante a sua prática, durante o tempo que ele estiver atuando como médico. Paralelamente, nós lutamos o tempo inteiro pelas condições adequadas de trabalho. Eu já disse e repeti mais de uma vez, médico sem condições de trabalho, ele se vê relegado à condição de uma testemunha privilegiada e absolutamente angustiada do sofrimento humano. Ninguém aceita ver complicações evitáveis, mortes evitáveis, sofrimento evitável de forma impune. Ninguém permanece nessa situação. E finalmente, para e passo com uma formação adequada, um treinamento adequado, sob forma de residência, especialização e condições adequadas de trabalho, a gente exorta o tempo inteiro aos colegas via as nossas associações, particularmente a Associação Médica de Minas Gerais, a Associação Médica Brasileira, o qual eu tive a honra de presidir a ambas, que se mantenham atualizados, que participem de cursos de discussão, ambas associações hoje muito atentas para a questão das cirurgias seguras e do cuidado e da proteção dos pacientes, né? Então, é algo hoje que permeia a discussão em todos os aspectos e é fundamental que continue sim sendo muito levado em consideração, ou seja, a partir de um momento que você põe o seu pé enquanto paciente numa instituição hospitalar, ambulatorial, numa clínica, que exista todo um arcabouço de pessoas voltadas para a segurança de cada um dos passos que vão ser dados, buscando então os melhores resultados, que no caso é a cura, né? E também que esse resultado seja obtido com a maior segurança possível e com o menor estresse possível de todos os envolvidos. Pessoal, a ideia não é fazer aqui uma digressão gigantesca, a ideia é o contato que nós estamos tendo com todos. Todos esses conteúdos ficam depois à disposição no nosso canal no YouTube, Dr. Lincoln Ferreira, pode ser visto posteriormente.
Eu peço àqueles que nos acompanharam que não deixem de nos seguir no nosso Instagram, que é Dr. Lincoln Ferreira Oficial. E eu encerro agradecendo a atenção de todos, dizendo que conto com o apoio, conto com o voto para levar adiante iniciativas que possam coroar, né, na agenda positiva da saúde, numa medicina, numa assistência à saúde cada vez mais digna, de qualidade, prestada por profissionais motivados, por profissionais gabaritados, bem informados em todos os aspectos e para que nós possamos contribuir como sociedade para uma sociedade brasileira melhor, de rumos adequados, que dê o que propicie, né, na prática, o preceito constitucional que nos garante a todos, enquanto cidadãos brasileiros, uma saúde, direito à assistência à saúde digna, decente e de qualidade. E para isso, conto com seu voto, conto com seu apoio no próximo dia 2, Dr. Lincoln Ferreira, 5131, o Andarilho da Saúde, saúde é com a gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós teremos mais uma discussão, mais uma live sobre a agenda positiva da saúde. Conto com a presença de todos. Muito obrigado. Um abraço.